Tudo começou de forma tão simples que parecia impossível desconfiar de qualquer coisa. Naquela noite, André dormiu mais cedo do que o normal, exausto depois de um dia longo. O quarto estava completamente escuro, exceto por uma fresta de luz da rua que atravessava a cortina. Em algum momento da madrugada, ele acordou abruptamente, como se tivesse sido puxado de um sonho profundo. Não havia barulho, não havia movimento, mas algo estava errado. Seu corpo estava pesado, como se ainda estivesse preso ao sono. Foi então que sentiu uma ardência no peito. Não era uma dor comum, era quente, pulsante. Com dificuldade, levou a mão até o local e sentiu a pele irregular, sensível. Ao acender a luz, o ar pareceu desaparecer dos seus pulmões. Gravadas em sua pele estavam marcas profundas, linhas retas que formavam um padrão estranho, quase como um símbolo. Não eram superficiais, pareciam ter sido feitas de dentro para fora. O mais perturbador era que não havia sangue, apenas aquela marca viva, como se estivesse recém-criada. Nos dias seguintes, André tentou racionalizar o que aconteceu. Pensou em alergia, reação da pele, qualquer explicação que o afastasse da ideia de algo mais sombrio. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Ele acordou exatamente às 3h17 da manhã, com o mesmo peso no corpo, a mesma sensação de presença. Dessa vez, a dor vinha das costas. Ao correr para o espelho, percebeu novas marcas surgindo, não de uma vez, mas lentamente, como se algo invisível estivesse desenhando nelas naquele exato momento. Ele sentia cada linha sendo feita, cada detalhe sendo gravado em sua pele. Era impossível ver o que causava aquilo, mas era impossível negar que algo estava ali. O padrão agora parecia maior, mais complexo, como se estivesse sendo construído, parte por parte. André tentou não dormir na noite seguinte, tomado pelo medo, mas o cansaço venceu. E quando abriu os olhos novamente, já era tarde demais. Decidido a entender o que estava acontecendo, André instalou uma câmera no quarto. Ajustou o ângulo para pegar a cama inteira, deixou uma luz fraca acesa e tentou se acalmar. Aquela noite parecia diferente, mais silenciosa, mais pesada. Ele demorou a dormir, olhando fixamente para o teto, como se esperasse algo acontecer. E aconteceu. No vídeo, tudo parecia normal até 3h17 da manhã. Nesse exato segundo, a imagem sofreu uma leve distorção, como se o ar tivesse ondulado. André, ainda dormindo, começou a se mexer. Seu corpo ficou rígido, completamente imóvel, e então, lentamente, sua camisa começou a afundar, como se dedos invisíveis pressionassem sua pele. Em seguida, as marcas começaram a aparecer, linha por linha, corte por corte, sozinhas. Não havia ninguém ali, nada visível, apenas a pele sendo aberta por algo que não podia ser visto. O vídeo terminou com algo ainda pior. Por alguns frames, uma sombra distorcida apareceu atrás dele, parada, observando. Depois de assistir à gravação, André não conseguiu mais dormir. A sensação de estar sendo observado nunca mais o deixou. Ele começou a evitar o próprio quarto, dormindo na sala, deixando todas as luzes acesas. Mas não importava. Na terceira noite, mesmo longe da cama, ele acordou novamente às 3h17. Dessa vez, a dor era diferente, mais profunda, mais intensa. Ao olhar para o próprio corpo, percebeu que as marcas agora se conectavam, formando um símbolo completo. Algo antigo, algo que não fazia sentido. Foi quando ele começou a ouvir um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Não era uma voz clara, era como se várias vozes falassem juntas, em uma língua que ele não entendia, mas que, de alguma forma, parecia reconhecer. O som aumentava conforme ele olhava para as marcas, como se estivesse sendo ativado. Desesperado, André decidiu sair de casa e buscar ajuda. Mas algo estava errado, muito errado. Ao entrar no elevador, ele olhou para o espelho e percebeu que as marcas estavam se movendo, lentamente, como se estivessem vivas sob sua pele.
Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Quando chegou ao térreo, a sensação de pressão voltou ainda mais forte. O sussurro agora era mais claro, mais próximo. Ele não estava mais apenas ouvindo, ele estava entendendo. As palavras começaram a fazer sentido dentro da sua mente. Não era um idioma comum, era algo antigo, algo que parecia chamar por ele. E então, pela primeira vez, ele percebeu algo que fez seu sangue gelar completamente. As marcas não eram aleatórias. Elas formavam algo específico. Um tipo de selo. Ou pior, uma assinatura. Na última noite, André decidiu enfrentar aquilo. Voltou para o quarto, posicionou a câmera novamente e se deitou, esperando. O relógio marcava 3:16, 3:17, e então tudo ficou completamente silencioso. Silêncio absoluto. Nem mesmo o som da própria respiração. Seu corpo travou instantaneamente. Ele não conseguia se mover. Seus olhos estavam abertos, e foi nesse momento que ele viu. No canto do quarto, uma forma escura começou a surgir, como se estivesse sendo puxada da própria sombra. Não tinha rosto. Não tinha forma definida. Mas estava ali, observando, se aproximando lentamente. André tentou gritar, mas nenhum som saiu. A entidade parou ao lado da cama. E então, sem tocar, novas marcas começaram a surgir, agora em seu rosto. A última coisa que a câmera registrou foi André olhando diretamente para a lente, seus olhos completamente vazios, enquanto sua boca se movia lentamente, repetindo uma única frase: agora, ele também vê você. No dia seguinte, o vídeo foi encontrado, mas André nunca mais foi visto. Na primeira vez que aconteceu, Mariana achou que tinha se machucado dormindo. Era uma manhã comum, luz fraca entrando pela janela, o som distante de carros na rua, tudo normal demais para o que ela estava prestes a perceber. Ao se levantar, sentiu uma dor incômoda na parte interna do braço, como se tivesse sido beliscada com força. Quando olhou, viu uma marca roxa, mas não era um hematoma comum. Era perfeitamente circular, com pequenos pontos ao redor, formando algo quase geométrico. Estranho demais para ser coincidência. Ela tentou lembrar se havia batido em algum lugar, mas sua memória da noite anterior era um completo vazio. Nem sonhos, nem fragmentos, apenas escuridão. O mais inquietante era a sensação que não a abandonava, a de que ela não tinha passado a noite sozinha, mesmo morando isolada, em um apartamento no último andar. Na noite seguinte, Mariana decidiu ignorar o desconforto e seguir sua rotina. Mas algo dentro dela estava em alerta, como um instinto gritando para não dormir. Ainda assim, o cansaço venceu. E mais uma vez, ela acordou no meio da madrugada. Exatamente às 3:12. O quarto estava silencioso, mas havia algo diferente. Um cheiro metálico no ar, quase imperceptível. Seu corpo estava estranho, pesado, como se tivesse sido movido enquanto dormia. Quando levou a mão até o pescoço, sentiu outra marca. Correu para o espelho e seu coração disparou. Agora eram duas. Mesmas características, mesmo padrão. Mas dessa vez, havia algo a mais. Pequenas linhas finas ligando os pontos, como se alguém estivesse começando a desenhar algo maior em sua pele. Não era aleatório. Aquilo estava sendo construído. Assustada, Mariana decidiu não dormir na terceira noite. Preparou café, deixou todas as luzes acesas e ficou sentada na cama, olhando fixamente para a porta. As horas passavam lentamente. 1:00, 2:00. 3 horas. Quando o relógio marcou 3:12, ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava errado. Muito errado. Mesmo acordada, começou a sentir o corpo enfraquecer, como se uma força invisível estivesse drenando sua energia. Sua visão ficou turva por alguns segundos, apenas alguns segundos. E quando piscou novamente, estava deitada. Não lembrava de ter se movido. Desesperada, levantou correndo e foi até o espelho. E lá estava. Mais uma marca. Recém-feita. Vermelha. Sensível.
como se tivesse acabado de surgir naquele instante em que ela perdeu o controle. Não importava se estava acordada, aquilo encontrava um jeito. Determinada a descobrir a verdade, Mariana instalou o celular para gravar durante a noite. Na gravação, tudo parecia normal, até o momento exato em que ela piscou e apagou. Foi rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para mostrar o impossível. Enquanto seu corpo estava imóvel na cama, algo começou a se formar ao seu redor. Não era sólido, era como uma distorção no ar, uma sombra que não seguia nenhuma lógica de luz. Lentamente, essa presença se aproximou dela, e então, a marca começou a surgir em sua pele. Não havia mãos visíveis, mas a pele afundava, marcava, reagia, como se estivesse sendo pressionada por algo que não podia ser visto. O mais perturbador veio depois. Por um breve momento, o rosto de Mariana mudou. Seus olhos abriram, completamente pretos, olhando diretamente para a câmera. Depois de ver aquilo, Mariana não conseguiu mais ignorar. Ela começou a pesquisar, mergulhando em fóruns obscuros e relatos esquecidos. Foi então que encontrou algo que fez seu estômago revirar. Outras pessoas relataram marcas semelhantes, sempre começando com círculos, depois conectadas por linhas, formando padrões específicos. E todos os relatos tinham algo em comum: ninguém conseguiu impedir. Alguns diziam que era um tipo de marcação, outros acreditavam ser um processo de preparação, mas havia uma teoria que se destacava: a de que aquelas marcas eram como coordenadas. Um mapa, não de um lugar, mas de algo sendo trazido para este mundo. Ao olhar novamente para seu próprio corpo, Mariana percebeu que as marcas já formavam quase um desenho completo. Faltava pouco. Muito pouco. Na última noite, Mariana já sabia que não havia fuga. O relógio marcava 3h11 quando ela se deitou, tremendo. Seus olhos fixos no teto, esperando. 3h12, o silêncio tomou conta do ambiente, pesado, sufocante. Seu corpo travou imediatamente. Dessa vez, ela não perdeu a consciência. Ela viu tudo, sentiu tudo. A presença surgiu novamente, mais definida, mais próxima, como se estivesse finalmente completa. As marcas em seu corpo começaram a queimar, uma dor insuportável. E então, a última foi feita, exatamente no centro do peito. No momento em que o símbolo se completou, tudo parou. O silêncio desapareceu. O peso sumiu. Mariana conseguiu se mover novamente. Ofegante, correu até o espelho, e o que viu não era mais ela. As marcas não estavam mais na pele, estavam sob ela, pulsando, vivas. E por trás de seus próprios olhos, algo olhava de volta. Algo que agora estava acordado. Lucas sempre teve o hábito de dormir com a porta do quarto entreaberta. Era algo automático, quase instintivo, como se, no fundo, ele precisasse sentir que havia uma saída. Naquela noite, tudo parecia normal. O ventilador girava lentamente, o som suave preenchendo o silêncio do apartamento. Ele adormeceu rápido, mas em algum momento da madrugada, abriu os olhos sem saber exatamente o motivo. Não havia barulho. Não havia movimento, apenas uma sensação, uma presença. Seu corpo estava estranho, pesado demais, como se estivesse afundando no colchão. Tentou se mexer, mas não conseguiu. Foi então que sentiu algo gelado tocando sua perna. Um toque leve, que deslizou lentamente pela sua pele. Quando finalmente conseguiu olhar para baixo, o que viu fez seu coração disparar. Marcas finas estavam surgindo, como arranhões, aparecendo uma a uma, como se algo invisível estivesse passando as unhas em sua pele. Na manhã seguinte, Lucas tentou ignorar. Pensou em alguma reação alérgica, algo lógico, algo explicável. Mas as marcas estavam lá, perfeitamente alinhadas, simétricas demais para serem acidentais. E o pior, ardiam, como se ainda estivessem sendo feitas. Na segunda noite, ele decidiu dormir com a luz acesa. O medo já não era mais algo que ele podia controlar. Demorou a pegar no sono, olhando constantemente para a porta entreaberta.
E foi exatamente ali, naquele espaço escuro do corredor, que ele viu algo se mover. Foi rápido. Um vulto. Algo passando. Lucas congelou. Seu corpo travou novamente, como na noite anterior. Ele tentou fechar os olhos, mas não conseguiu. E então, mais uma vez, sentiu o toque. Dessa vez no braço. Mais forte. Mais agressivo. E as marcas voltaram a surgir, mais profundas, mais longas, como se aquilo estivesse ficando mais confiante. No terceiro dia, Lucas percebeu algo ainda mais perturbador. As marcas não eram aleatórias. Quando ele se olhou no espelho com atenção, notou que todas seguiam um padrão, uma direção, como se estivessem apontando para algo, ou pior, formando algo. Foi então que decidiu instalar uma câmera no quarto. Precisava ver o que estava acontecendo enquanto ele perdia o controle. Naquela noite, o medo era tão intenso que ele mal conseguia respirar. O relógio marcava 2:58, 2:59, 3 horas e então, aconteceu. No vídeo, Lucas aparece deitado, imóvel. Mas a porta, que estava entreaberta, começa a se abrir lentamente, sozinha. Sem vento. Sem som, apenas se abrindo. E atrás dela, havia algo. Uma forma escura, alta demais para ser humana, parada no corredor. A gravação continua, e o que aparece em seguida é impossível de explicar. A figura entra no quarto, mas não anda como uma pessoa normal. Seus movimentos são quebrados, irregulares, como se não pertencesse àquele lugar. Ela para ao lado da cama, e então desaparece. Simplesmente some. Mas Lucas continua ali, imóvel. E é nesse momento que as marcas começam a surgir novamente, uma a uma, mais rápidas agora, mais violentas. Sua pele se deforma com cada corte, como se estivesse sendo puxada por algo extremamente forte. O mais perturbador vem logo depois. Por um breve segundo, a câmera capta algo ao lado da cama, não a figura inteira, apenas parte dela. Um braço, longo demais, fino demais, com dedos que parecem se esticar além do normal, tocando Lucas. Depois de assistir à gravação, Lucas não conseguiu mais negar. Aquilo era real. E estava entrando no quarto dele. Todas as noites. Ele decidiu fazer algo diferente, trancar a porta. Fechar completamente. Sem deixar espaço. Naquela noite, ele empurrou a cama contra a porta, bloqueando qualquer passagem. Respirou fundo, tentando acreditar que aquilo impediria o que quer que fosse. Mas às 3 horas da manhã, o impossível aconteceu. A maçaneta começou a girar. Lentamente. Forçando. Tentando abrir. Lucas ficou paralisado, olhando fixamente. E então, algo começou a passar pela porta. Não abrindo, atravessando, como se a madeira não existisse. Uma sombra escura, se infiltrando pelo espaço, entrando mesmo sem passagem. Na última gravação, Lucas não estava mais deitado. Ele estava sentado na cama, olhando diretamente para a porta, esperando. Quando o relógio marcou 3 horas, o quarto mergulhou em um silêncio absoluto. E então, ela apareceu novamente. Mas dessa vez, não ficou no corredor. Estava dentro do quarto desde o início. Atrás dele. A câmera registrou tudo. Lentamente, aquela coisa se inclinou sobre Lucas, aproximando algo que parecia ser um rosto, mas não era. E então, pela primeira vez, Lucas se moveu por conta própria, mas não como antes. Seus movimentos eram estranhos, errados. Ele virou o rosto em direção à câmera e sorriu. Um sorriso que não era dele. Enquanto novas marcas surgiam em seu pescoço, formando algo final, definitivo. A gravação termina com Lucas se levantando, abrindo a porta e saindo do quarto. Mas o mais perturbador é que a coisa não saiu com ele. Ela permaneceu, parada, olhando para a câmera, como se agora estivesse esperando outra pessoa entrar naquele quarto.
No centro de uma cidade antiga existia um prédio residencial que carregava uma reputação estranha havia décadas. O edifício Santa Helena havia sido construído nos anos 70 e durante muito tempo foi considerado um lugar comum para morar. Famílias, estudantes e idosos dividiam os corredores estreitos daquele prédio de 5 andares. Porém, tudo começou a mudar quando alguns moradores passaram a relatar algo perturbador que acontecia sempre durante a madrugada. Por volta das 3 da manhã, um som ecoava pelos corredores silenciosos do prédio. Era a voz de alguém pedindo socorro. No início, muitos acreditaram que fosse apenas algum morador em dificuldade ou talvez uma discussão entre vizinhos. Mas com o passar dos dias, os relatos começaram a se repetir exatamente no mesmo horário. Sempre a mesma voz. Sempre o mesmo pedido desesperado por ajuda. Alguns moradores saíam de seus apartamentos para tentar descobrir de onde vinha o som, mas nunca encontravam ninguém no corredor. Mesmo assim, os gritos continuavam ecoando pelo prédio durante a madrugada, como se alguém estivesse preso em algum lugar invisível dentro daquele edifício. Depois de algumas semanas ouvindo aqueles gritos perturbadores, um dos moradores decidiu ligar para a polícia. Ele explicou que todas as noites alguém parecia estar implorando por ajuda dentro do prédio, mas ninguém conseguia encontrar a pessoa. No começo, os policiais imaginaram que fosse apenas algum tipo de confusão entre vizinhos ou talvez alguém tentando pregar uma brincadeira de mau gosto. Mesmo assim, decidiram investigar. Naquela mesma madrugada, 2 policiais foram até o edifício Santa Helena e conversaram com alguns moradores. Enquanto conversavam na entrada do prédio, o silêncio dominava o ambiente. Nada parecia fora do comum. Porém, exatamente às 3 da manhã, o som que os moradores descreveram finalmente aconteceu. Um grito ecoou pelo corredor do 3º andar. Era uma voz masculina, claramente desesperada, pedindo socorro repetidas vezes. Os policiais se entreolharam imediatamente e subiram as escadas correndo para verificar o que estava acontecendo. Quando chegaram ao 3º andar, os policiais começaram a caminhar pelo corredor estreito tentando identificar de qual apartamento vinha o som. A voz continuava pedindo ajuda, mas parecia ecoar pelas paredes, tornando impossível identificar sua origem exata. Eles bateram em várias portas, perguntando se alguém estava bem ou se precisava de ajuda. Todos os moradores abriram as portas confusos, dizendo que também estavam ouvindo os gritos. Após alguns minutos tentando localizar a origem do som, os policiais perceberam algo estranho. Os gritos pareciam vir de um apartamento específico no final do corredor. A porta estava completamente fechada e coberta por uma antiga fita de isolamento colocada ali muitos anos antes. Um dos moradores explicou algo que deixou os policiais ainda mais intrigados. Aquele apartamento estava vazio havia mais de 20 anos. Ninguém morava ali desde um caso antigo que tinha acontecido naquele mesmo lugar. Os policiais removeram a fita de isolamento e abriram a porta do apartamento lentamente. O interior estava escuro, coberto por poeira e sinais claros de abandono. Móveis antigos permaneciam exatamente onde haviam sido deixados décadas atrás. A equipe entrou cuidadosamente, iluminando o lugar com lanternas. Mas não havia ninguém ali. Nenhuma pessoa escondida, nenhum aparelho ligado, nada que pudesse explicar os gritos que todos haviam acabado de ouvir. Mesmo assim, alguns moradores afirmavam que, momentos antes da porta ser aberta, a voz parecia vir exatamente daquele apartamento. Os policiais continuaram investigando cada cômodo do local, verificando armários, janelas e até o banheiro. Nada foi encontrado. O apartamento estava completamente vazio. Mas uma pergunta começou a surgir entre os moradores que observavam tudo do corredor. Se não havia ninguém dentro do apartamento, então quem estava gritando? No dia seguinte, a polícia decidiu investigar o histórico daquele apartamento abandonado. Foi então que descobriram algo que deixou a situação ainda mais perturbadora. 22 anos antes, um homem havia sido encontrado morto naquele mesmo lugar. O caso havia sido tratado como um possível homicídio, mas nunca foi resolvido. Segundo os registros antigos, vizinhos da época disseram que ouviram o homem gritando por ajuda durante a madrugada, exatamente como os moradores estavam relatando agora. Porém, quando a polícia chegou naquele dia, ele já estava morto. O caso acabou sendo arquivado por falta de provas e o apartamento foi lacrado desde então.
Nenhum morador voltou a viver naquele lugar. Mesmo assim, décadas depois, os gritos voltaram a ser ouvidos novamente durante a madrugada. Sempre no mesmo horário. Sempre com o mesmo pedido desesperado por socorro. A polícia voltou ao prédio várias outras vezes nas semanas seguintes, tentando descobrir se alguém estava provocando sons de forma intencional. Técnicos chegaram a analisar a estrutura do prédio em busca de tubulações ou espaços que pudessem transmitir vozes entre os apartamentos. Porém, nenhuma explicação concreta foi encontrada. Aos poucos, o caso foi sendo deixado de lado pelas autoridades por falta de provas ou evidências claras de crime. Mesmo assim, os moradores do edifício Santa Helena continuaram ouvindo os gritos durante algumas madrugadas silenciosas. Muitos acabaram se mudando depois de algum tempo, incapazes de conviver com aquela sensação constante de medo. Até hoje, o apartamento no final do terceiro andar permanece vazio. A porta continua fechada, assim como estava há anos atrás. E de acordo com alguns moradores que ainda vivem ali, em certas noites extremamente silenciosas, ainda é possível ouvir alguém pedindo socorro do outro lado da porta. Felipe nunca acreditou nessas coisas. Sempre foi o tipo de pessoa que precisava ver para acreditar. Mas naquela madrugada, algo aconteceu que não deixou espaço para dúvidas. Ele acordou com o som de algo arranhando, não no quarto, mas muito perto. Era um som seco, repetitivo, como unhas sendo passadas lentamente sobre madeira. Seu coração acelerou, mas ele permaneceu imóvel, tentando identificar de onde vinha. Foi então que percebeu: o som não vinha de fora. Vinha da cama. Mais especificamente, debaixo dela. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Ele tentou ignorar, fingir que não era nada, mas o som continuava. Arranhando, ritmado, intencional, até que parou. Silêncio absoluto. E então, Felipe sentiu. Algo tocou sua mão, que estava pendurada para fora da cama. Um toque gelado, rápido, mas real. Ele puxou a mão imediatamente, ofegante, e ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O silêncio agora parecia ainda mais pesado. Lentamente, criou coragem para acender a luz. O quarto estava vazio. Nada fora do lugar. Mas o medo estava ali, forte, presente. Quando olhou para a própria mão, seu estômago revirou. Havia uma marca. Não era um arranhão comum. Eram 4 linhas finas, perfeitamente paralelas, como se algo tivesse passado as unhas com precisão cirúrgica. A pele estava levemente aberta, mas não havia sangue. Apenas aquela sensação ardente, viva. Felipe passou o resto da noite acordado, olhando fixamente para o espaço entre a cama e o chão. Esperando. Mas nada mais aconteceu. Na noite seguinte, ele decidiu encarar. Abaixou-se e olhou embaixo da cama antes de dormir. Não havia nada. Nem sombras estranhas, nem objetos fora do lugar. Mesmo assim, algo dentro dele dizia que aquilo não importava. Ele deitou, mas deixou a luz acesa. O sono veio lento, pesado, como se estivesse sendo puxado para ele. E mais uma vez, acordou no meio da madrugada. O quarto estava silencioso, mas dessa vez, o som voltou. Mais alto, mais próximo, arranhando. Desta vez, não apenas embaixo da cama, mas nas laterais. Como se algo estivesse se movendo ali embaixo. Como se estivesse circulando. Felipe travou. Seu corpo não respondia. E então, a mão surgiu. Não foi algo rápido. Não foi um vulto. Foi lento, intencional. Uma mão pálida, fina demais, com dedos longos que pareciam não ter fim, saiu lentamente debaixo da cama e segurou a lateral do colchão. Felipe viu tudo. Não conseguiu gritar. Não conseguiu se mover. Apenas assistiu enquanto aquela mão se estendia, mais, até alcançar sua perna. O toque foi instantaneamente gelado. E então, as marcas começaram a surgir novamente. Mas dessa vez, ele viu sendo feitas. As unhas não cortavam a pele de fora para dentro,
Elas pareciam atravessar, como se não existisse resistência. Como se a pele fosse apenas uma camada superficial. A dor era insuportável. E ainda assim, ele não conseguia reagir. No dia seguinte, Felipe estava destruído. As marcas agora não estavam apenas na mão. Estavam na perna, no braço, no abdômen. Sempre 4 linhas. Sempre paralelas. Sempre perfeitas. Ele tentou sair de casa, passar a noite fora, mas não adiantou. Naquela madrugada, mesmo em outro lugar, o som voltou. O mesmo arranhar. O mesmo ritmo. E então ele entendeu algo que fez seu sangue gelar. Aquilo não estava na casa. Estava com ele. As marcas não eram ataques, eram sinais. Como se estivesse sendo escolhido. Ou pior, preparado. Cada nova marca parecia mais profunda, mais intensa, como se estivesse se aproximando de algo final. Na última noite, Felipe decidiu não deitar na cama. Sentou-se no chão, encostado na parede, olhando diretamente para baixo da cama. Esperando. O relógio marcava 3h03 quando o som começou novamente. Mas dessa vez, algo mudou. A mão não saiu sozinha. Primeiro vieram os dedos, depois o braço, e então, lentamente, algo começou a emergir. Não completamente, apenas o suficiente para ser visto. Um rosto, se é que podia ser chamado assim. Sem olhos, apenas cavidades escuras, profundas demais. A boca aberta, mas sem som. Felipe sentiu o corpo travar pela última vez. E então, todas as marcas em seu corpo começaram a arder ao mesmo tempo, como se estivessem sendo ativadas. A coisa se aproximou, lentamente, e encostou nele. E tudo ficou escuro. No dia seguinte, o quarto estava vazio. Mas embaixo da cama, havia algo novo. Marcas. 4 linhas profundas, gravadas no chão. Como se agora, aquilo estivesse esperando alguém novo se aproximar. Felipe nunca acreditou nessas coisas. Sempre foi o tipo de pessoa que precisava ver para acreditar. Mas naquela madrugada, algo aconteceu que não deixou espaço para dúvidas. Ele acordou com o som de algo arranhando, não no quarto, mas muito perto. Era um som seco, repetitivo, como unhas sendo passadas lentamente sobre madeira. Seu coração acelerou, mas ele permaneceu imóvel, tentando identificar de onde vinha. Foi então que percebeu: o som não vinha de fora. Vinha da cama. Mais especificamente, debaixo dela. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Ele tentou ignorar, fingir que não era nada, mas o som continuava. Arranhando, ritmado, intencional, até que parou. Silêncio absoluto. E então, Felipe sentiu. Algo tocou sua mão, que estava pendurada para fora da cama. Um toque gelado, rápido, mas real. Ele puxou a mão imediatamente, ofegante, e ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O silêncio agora parecia ainda mais pesado. Lentamente, criou coragem para acender a luz. O quarto estava vazio. Nada fora do lugar. Mas o medo estava ali, forte, presente. Quando olhou para a própria mão, seu estômago revirou. Havia uma marca. Não era um arranhão comum. Eram 4 linhas finas, perfeitamente paralelas, como se algo tivesse passado as unhas com precisão cirúrgica. A pele estava levemente aberta, mas não havia sangue. Apenas aquela sensação ardente, viva. Felipe passou o resto da noite acordado, olhando fixamente para o espaço entre a cama e o chão, esperando. Mas nada mais aconteceu. Na noite seguinte, ele decidiu encarar. Abaixou-se e olhou embaixo da cama antes de dormir. Não havia nada, nem sombras estranhas, nem objetos fora do lugar. Mesmo assim, algo dentro dele dizia que aquilo não importava. Ele deitou, mas deixou a luz acesa. O sono veio lento, pesado, como se estivesse sendo puxado para ele. E mais uma vez, acordou no meio da madrugada.
O quarto estava silencioso, mas dessa vez o som voltou. Mais alto, mais próximo, arranhando. Desta vez, não apenas embaixo da cama, mas nas laterais. Como se algo estivesse se movendo ali embaixo. Como se estivesse circulando. Felipe travou. Seu corpo não respondia. E então, a mão surgiu. Não foi algo rápido. Não foi um vulto. Foi lento e intencional. Uma mão pálida, fina demais, com dedos longos que pareciam não ter fim, saiu lentamente debaixo da cama e segurou a lateral do colchão. Felipe viu tudo. Não conseguiu gritar. Não conseguiu se mover. Apenas assistiu enquanto aquela mão se estendia, mais, até alcançar sua perna. O toque foi instantaneamente gelado. E então, as marcas começaram a surgir novamente. Mas dessa vez, ele viu sendo feitas. As unhas não cortavam a pele de fora para dentro. Elas pareciam atravessar, como se não existisse resistência. Como se a pele fosse apenas uma camada superficial. A dor era insuportável. E ainda assim, ele não conseguia reagir. No dia seguinte, Felipe estava destruído. As marcas agora não estavam apenas na mão. Estavam na perna, no braço, no abdômen. Sempre 4 linhas. Sempre paralelas. Sempre perfeitas. Ele tentou sair de casa, passar a noite fora, mas não adiantou. Naquela madrugada, mesmo em outro lugar, o som voltou. O mesmo arranhar. O mesmo ritmo. E então ele entendeu algo que fez seu sangue gelar. Aquilo não estava na casa. Estava com ele. As marcas não eram ataques, eram sinais. Como se estivesse sendo escolhido. Ou pior, preparado. Cada nova marca parecia mais profunda, mais intensa, como se estivesse se aproximando de algo final. Na última noite, Felipe decidiu não deitar na cama. Sentou-se no chão, encostado na parede, olhando diretamente para baixo da cama. Esperando. O relógio marcava 3h03 quando o som começou novamente. Mas dessa vez, algo mudou. A mão não saiu sozinha. Primeiro vieram os dedos, depois o braço, e então, lentamente, algo começou a emergir. Não completamente, apenas o suficiente para ser visto. Um rosto, se é que podia ser chamado assim. Sem olhos, apenas cavidades escuras, profundas demais. A boca aberta, mas sem som. Felipe sentiu o corpo travar pela última vez. E então, todas as marcas em seu corpo começaram a arder ao mesmo tempo, como se estivessem sendo ativadas. A coisa se aproximou, lentamente, e encostou nele. E tudo ficou escuro. No dia seguinte, o quarto estava vazio. Mas embaixo da cama, havia algo novo. Marcas. 4 linhas profundas, gravadas no chão. Como se agora, aquilo estivesse esperando alguém novo se aproximar. Bianca sempre dormiu com o celular ao lado da cama, carregando durante a noite. Era um hábito comum, até a madrugada em que tudo começou. Ela acordou com uma vibração estranha, mas não era uma notificação. Era contínua, irregular, quase como um pulso. Sonolenta, pegou o celular, mas a tela estava completamente apagada. Mesmo assim, a vibração continuava em sua mão. Foi então que ela percebeu algo errado. Não era o celular que estava vibrando. Era o braço dela. Um tremor interno, profundo, como se algo estivesse se movendo sob a pele. Assustada, acendeu a luz e olhou. Seu sangue gelou. Havia uma marca ali, mas não era um corte. Era como se algo tivesse sido pressionado contra sua pele por dentro, formando um desenho em alto relevo. Linhas tortas, irregulares, como uma escrita que tentava se formar. Na manhã seguinte, Bianca tentou ignorar, mas a sensação não desaparecia. A marca continuava ali, levemente pulsando, como se estivesse viva. Ao longo do dia, ela começou a sentir pequenas vibrações em outros pontos do corpo. Sempre rápidas, sempre no mesmo padrão. Como um código.
À noite, decidiu gravar o próprio sono. Precisava entender o que estava acontecendo. Se deitou tensa, com o celular apontado diretamente para ela. O sono veio pesado, quase forçado. E então, 3h28 da manhã. O vídeo mostrou Bianca imóvel, até que, de repente, seu corpo começou a reagir. Pequenos espasmos. Movimentos involuntários. E então, as marcas começaram a surgir. Lentamente, como se algo estivesse sendo escrito de dentro para fora. Mas o pior não foi isso. Durante a gravação, o celular captou um som, baixo demais para ser notado no momento. Um ruído contínuo, como uma interferência. Quando Bianca aumentou o volume, percebeu algo que a fez tremer. Não era um ruído comum. Era uma sequência. Um padrão sonoro, quase como uma transmissão. E por trás disso, havia uma voz. Muito baixa, distorcida, repetindo algo que não parecia fazer sentido, até que ela escutou com mais atenção. Não era uma língua desconhecida. Era português, mas falado de forma quebrada, como se estivesse sendo aprendido. A frase se repetia: está abrindo, está abrindo. Nos dias seguintes, as marcas começaram a se espalhar. Braços, pernas, costas. Sempre surgindo durante a madrugada. Sempre acompanhadas daquela vibração interna. Bianca já não conseguia dormir direito. O medo havia tomado conta. Mas havia algo ainda pior acontecendo. As marcas estavam se organizando. Quando ela se olhou no espelho com atenção, percebeu que todas juntas formavam algo maior. Um padrão completo. Como um circuito. Como se seu corpo estivesse sendo transformado em algo funcional. E quanto mais ela tocava nas marcas, mais sentia a vibração aumentar, como se estivesse ativando algo sem querer. Desesperada, Bianca tentou passar a noite acordada. Café, luzes acesas, televisão ligada. Qualquer coisa para evitar dormir. Mas, como nas outras vezes, houve uma falha. Um apagão de segundos. E foi o suficiente. Quando voltou a si, estava no chão. O celular ao lado, ainda gravando. Ao assistir, viu algo impossível. Seu corpo havia se levantado sozinho. Seus olhos estavam abertos, mas vazios. E então, ela começou a falar. Não com a própria voz, mas com aquela mesma entonação quebrada da gravação. Enquanto falava, as marcas em seu corpo brilhavam levemente, pulsando no mesmo ritmo da voz. Como se fossem uma interface. Na última gravação, Bianca não estava mais reagindo. Ela estava parada, sentada na cama, olhando diretamente para o celular. Esperando. O relógio marcava 3h28, e então, todas as luzes do quarto piscaram ao mesmo tempo. A vibração começou novamente, mas agora mais forte, mais intensa, visível sob sua pele. As marcas brilhavam claramente. E então, ela falou. Não como antes. Dessa vez, com clareza, com controle. Olhando direto para a câmera, disse: conexão estabelecida. Logo depois, seu corpo travou completamente. E por alguns segundos, nada aconteceu. Até que algo respondeu. Não dela, mas de fora do vídeo. Uma segunda voz, vindo do ambiente, disse apenas: pronto. A gravação termina ali. No dia seguinte, Bianca desapareceu. Mas o celular foi encontrado, ainda ligado, exibindo uma última mensagem na tela: transferência concluída. A primeira vez que Marcelo percebeu algo errado, ele achou que fosse apenas um sonho mal resolvido. Acordou ofegante, com a sensação de que havia corrido por horas, mas estava imóvel na cama. O quarto estava escuro, silencioso, mas havia algo fora do lugar. Um cheiro estranho, como terra molhada, preenchia o ambiente. Confuso, ele se levantou e foi até o banheiro. Ao acender a luz, seu reflexo revelou algo que fez seu estômago revirar. Havia uma marca em seu peito, mas não era recente. Parecia antiga, cicatrizada,
como se estivesse ali há dias. Só que ele tinha certeza absoluta. Aquela marca não existia antes de dormir. Era um desenho irregular, como raízes se espalhando sob a pele. E o mais perturbador era que, ao olhar fixamente, parecia se mover lentamente, como se estivesse crescendo. Naquela mesma noite, Marcelo tentou voltar a dormir, mas o desconforto era insuportável. A sensação de que algo estava errado não saía. E então, ele ouviu um som baixo, vindo de dentro do quarto. Não era externo, não vinha da rua, era mais próximo, mais íntimo, como um arrastar, lento, seco. Ele congelou. O som parecia vir debaixo da própria cama. Seu coração disparou, mas ele tentou ignorar. Fechou os olhos com força, mas o som continuava. Mais alto, mais próximo, até que parou. Silêncio total. E então, uma dor aguda tomou conta do seu peito. A mesma região da marca. Forte, pulsante. Quando ele levou a mão até o local, sentiu. A pele estava elevada, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Na manhã seguinte, Marcelo não teve mais dúvidas de que algo estava errado. A marca havia crescido. As raízes agora se espalhavam mais, alcançando o ombro, subindo em direção ao pescoço. Desesperado, ele decidiu filmar o próprio sono. Precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, deitou com o celular gravando e demorou para dormir. Mas o cansaço venceu. E então, 3h41 da madrugada. O vídeo captou tudo. Marcelo começa a se contorcer na cama, como se estivesse em dor. Seus braços se movem involuntariamente, tentando segurar o próprio peito. E então, algo acontece. A marca começa a se expandir visivelmente, sob a pele, como se estivesse viva. O mais perturbador vem segundos depois. A pele de Marcelo começa a se abrir, não como um corte, mas como uma fissura lenta, silenciosa. E de dentro, algo se move. Não completamente visível, mas suficiente para perceber que há algo ali. Algo crescendo. Algo se expandindo dentro dele. Seus olhos se abrem, completamente vazios, enquanto sua boca se move, sussurrando palavras que o áudio mal consegue captar. Quando ele analisou o vídeo, ampliando o som, conseguiu ouvir. Está nascendo, repetido várias vezes, com uma voz que não parecia ser dele. Nos dias seguintes, Marcelo começou a perder o controle do próprio corpo. Espasmos, lapsos de memória, momentos em que simplesmente apagava e voltava sem saber o que tinha feito. Mas havia algo ainda pior. A sensação constante de movimento dentro dele. Como se algo estivesse se deslocando sob sua pele, procurando espaço, crescendo. As marcas já não eram apenas externas. Estavam profundas, formando caminhos visíveis sob a pele. Como veias escuras, pulsando lentamente. E cada vez que ele tocava, sentia a resposta. Um movimento. Como se aquilo soubesse que estava sendo observado. Na última gravação, Marcelo não parecia mais o mesmo. Ele estava sentado na cama, olhando fixamente para a câmera, respirando de forma irregular. O relógio marcava 3h41, e então, tudo começou. Seu corpo travou, e a marca em seu peito começou a se expandir rapidamente. A pele se abriu novamente, mas dessa vez, mais fundo, mais intenso. E então, algo saiu. Não completamente, apenas o suficiente para ser visto. Uma forma escura, úmida, pulsante, forçando passagem para fora. Marcelo não gritou, não reagiu, apenas olhou, com um leve sorriso, enquanto sua boca se movia, dizendo: agora, eu não estou mais sozinho. A gravação termina ali. No dia seguinte, o quarto estava vazio, sem sinais de luta, sem rastros, apenas a cama, e uma mancha escura no lençol, como terra espalhada, como se algo tivesse finalmente conseguido sair. Tiago nunca ligou muito para sonhos. Para ele, eram apenas fragmentos aleatórios da mente.
até a noite em que começou a sonhar sempre com o mesmo lugar. Um corredor longo, escuro, com paredes úmidas e um cheiro insuportável de mofo. No sonho, ele caminhava sem saber porquê, sempre em silêncio, sempre sozinho. E no final do corredor, havia uma porta, sempre fechada, sempre esperando. Na primeira vez, ele apenas acordou assustado. Mas na segunda, algo mudou. Ao despertar, sentiu uma dor aguda na palma da mão. Ao abrir os dedos, viu uma marca, um risco profundo, como um corte fino, perfeitamente reto. Aquilo não era um sonho comum. E no fundo, ele já sabia disso. Na terceira noite, o sonho voltou. Idêntico. Mesmo corredor. Mesmo silêncio. Mas dessa vez, ele estava mais perto da porta. Não lembrava de ter caminhado. Apenas estava lá, parado diante dela. E algo dentro dele dizia para não abrir, para sair, para acordar. Mas seu corpo não obedecia. Lentamente, sua mão se levantou sozinha e tocou a maçaneta. Foi nesse momento que ele acordou, ofegante, suando frio. Mas o pior veio segundos depois. A dor voltou, mais forte. Ao olhar para a mão, havia outra marca, cruzando a primeira, como se estivesse sendo feita no mesmo lugar, mas de dentro para fora. Nos dias seguintes, Tiago começou a entrar em pânico. As marcas estavam se multiplicando, sempre após os sonhos. Sempre no mesmo padrão. Linhas finas, precisas, formando algo que ele não conseguia entender. Ele decidiu não dormir, mas o cansaço venceu novamente. E o sonho voltou. Só que dessa vez, algo estava diferente. O corredor não estava vazio. Havia um som vindo de trás da porta. Um som baixo, como algo se arrastando, respirando, esperando. E quando ele se aproximou, percebeu algo que fez seu corpo congelar. Havia marcas na porta, as mesmas que estavam aparecendo em sua mão, como se aquilo estivesse sendo copiado, de lá para cá. Desesperado, Tiago decidiu gravar o próprio sono. Precisava saber o que estava acontecendo enquanto ele visitava aquele lugar. Na gravação, tudo parecia normal, até o momento em que ele adormece. Seu corpo fica imóvel, mas suas mãos começam a se mover, lentamente, como se estivessem sendo controladas. E então, ele começa a arranhar a própria pele, com força, com precisão. As marcas surgem exatamente como nos sonhos, linha por linha, sem hesitação, sem dor aparente. Mas o mais perturbador não é isso. É o que ele diz enquanto faz aquilo. Em voz baixa, quase sussurrando. Está quase, só falta abrir. A partir daquele momento, Tiago entendeu que não estava apenas sonhando. Ele estava indo até lá, todas as noites. Cada marca era um passo mais próximo da porta. Cada corte, uma chave. E então, na quinta noite, aconteceu. No sonho, ele estava novamente diante da porta. Mas dessa vez, ela estava diferente. Havia uma fresta, pequena, escura, e de dentro, algo olhava de volta. Ele não conseguia ver claramente, apenas sentir. Uma presença antiga, pesada, viva. E então, a porta começou a se abrir sozinha. Lentamente, rangendo, revelando apenas escuridão, e algo se movendo dentro dela. Na última gravação, Tiago não estava apenas dormindo. Ele estava agindo. Sentado na cama, olhos abertos, completamente vazios. Suas mãos já estavam marcadas por completo, formando um símbolo final. E então, ele levou a mão até o ar, como se estivesse tocando algo invisível à sua frente. Lentamente, seus dedos se moveram, como se estivessem empurrando uma porta. E no exato momento em que fez isso, todas as luzes do quarto se apagaram. A gravação ficou escura, mas o áudio continuou. Um som, um rangido, pesado, seguido por uma respiração profunda, que não era dele. Quando a imagem voltou, Tiago não estava mais lá. Apenas a cama vazia,
e na parede à frente, marcas idênticas às de suas mãos, como se agora a porta estivesse ali, aberta, esperando. Camila nunca teve problemas com o próprio reflexo, até a manhã em que percebeu algo diferente no espelho. Era cedo, a luz ainda fraca atravessando o banheiro, quando ela notou uma mancha escura na lateral do rosto. Pensou que fosse sujeira, maquiagem borrada, qualquer coisa simples. Mas ao se aproximar, seu coração disparou. Não era uma mancha. Era uma marca. Fina, irregular, como um corte já cicatrizado. Só que ela não se lembrava de ter se machucado. Tocou o local, não doía, mas havia uma sensação estranha, como um formigamento interno. Ignorou. Tentou seguir o dia, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era normal. E na noite seguinte, tudo piorou. Camila acordou no meio da madrugada com uma sensação sufocante, como se algo estivesse pressionando seu rosto contra o travesseiro. Seu corpo não respondia. Paralisia total. O quarto estava silencioso, mas havia um peso no ar. E então, ela ouviu um sussurro, baixo, próximo demais, como se alguém estivesse falando diretamente no seu ouvido. Mas não eram palavras claras, era algo arrastado, distorcido. E junto com o som, veio a dor. Uma ardência intensa no rosto, exatamente onde a marca estava. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. E então, lentamente, sentiu algo deslizando pela sua pele. Como um dedo, frio, desenhando, marcando o ponto. Ao acordar completamente, Camila correu para o espelho. E o que viu fez suas pernas falharem. A marca havia crescido. Agora não era apenas um corte, era parte de algo maior. Linhas finas se estendiam pela lateral do rosto, descendo até o pescoço, formando um padrão. Não era aleatório. Nunca foi. Desesperada, ela decidiu gravar o próprio sono. Precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, posicionou o celular em frente à cama e tentou dormir, mesmo com o medo consumindo cada pensamento. O relógio marcou 3:19, e então, começou o ponto no vídeo. Camila parece imóvel, olhos fechados, respirando lentamente. Mas algo muda. Sua respiração desacelera, até quase parar. E então, sua cabeça se vira sozinha, lentamente, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. E é nesse momento que aparece uma distorção ao lado da cama, como se o ar estivesse se dobrando. A forma não é clara, mas está ali, próxima, observando. E então, se aproxima, sem tocar, mas próxima o suficiente. E as marcas começam a surgir novamente. No rosto, no pescoço, mais profundas, mais definidas. Como se aquilo estivesse finalizando algo. Mas o pior acontece segundos depois. Ainda na gravação, Camila abre os olhos. Mas não como alguém acordando. Seus olhos estão fixos, completamente negros, sem brilho, sem vida. E então, ela sorri. Um sorriso lento, antinatural, enquanto sua boca se move. O áudio capta claramente o que ela diz. Agora, posso ver. A voz não é dela. É mais grave, mais densa, carregada de algo que não pertence a esse mundo. E conforme ela fala, as marcas em seu rosto parecem pulsar, como se estivessem respondendo. Na última noite, Camila já não tentou evitar. Sentou-se na cama, encarando o próprio reflexo no espelho à frente. O relógio marcou 3:19, e o quarto mergulhou em silêncio absoluto. Lentamente, seu reflexo começou a se mover, antes dela. Um segundo antes. Um pequeno atraso, mas suficiente para perceber. Camila congelou. E então, o reflexo sorriu, sem que ela sorrisse. No mesmo instante, uma dor intensa tomou conta de seu rosto, como se algo estivesse rasgando por dentro. E então, o reflexo levantou a mão e tocou o vidro por dentro. Camila tentou recuar, mas não conseguiu. E no momento em que o reflexo pressionou mais forte, o espelho rachou. A gravação termina com o som do vidro quebrando, e um último detalhe impossível,
Quando o quarto aparece vazio, o espelho ainda mostra alguém parado ali, olhando, esperando, como se agora tivesse conseguido sair.